Olá! Continuando a nossa série Escola em Casa, com o bloco Contribuições à Aprendizagem, hoje eu tenho uma coisa para te perguntar. Você sabe o que é um algoritmo? Pois é uma conta armada. É montar uma conta, né? É armar uma conta, uma operação matemática. Então, nós vamos saber direitinho como se faz isso, o passo a passo do algoritmo, o passo a passo de como se arma uma conta de divisão com a professora Solange Salesse. Olha só que bacana, não é? Então, o vídeo de hoje traz uma aula de matemática para o segundo ano do ensino fundamental sobre como montar e como efetuar e como resolver um algoritmo, uma conta de divisão, da operação divisão na matemática. Vamos lá? Então, vamos assistir a aula com a professora Solange Salesse para entender direitinho como se constrói esse algoritmo, essa conta, né, de divisão, e vamos aprendendo também não só o passo a passo, como os termos da divisão, né, como se realiza uma operação, uma conta de divisão, tá bom, pessoal? Um beijo e aproveitem bem a aula. Se gostarem, não curtir para a professora Solange e inscreva-se no canal. Beijos! Vamos trabalhar com um tema chamado divisão. Um tema que deixa todo mundo apreensivo. Nossa, como eu vou dividir? Como eu vou repartir? Olha, nós já estamos falando. Nós vamos dividir, repartir, distribuir. Isso é divisão. Divisão é aquilo que eu pego uma quantidade e reparto em partes iguais. Todas as vezes que eu vou fazer uma divisão, eu tenho que repartir em quantidades iguais. Vou dividir algo, vou colocar dentro de uma vasilha. Tenho duas vasilhas, vou repartir a quantidade de objetos que eu tenho dentro de duas vasilhas. Vou repartir em prateleiras. Tá? Isso é dividir e repartir. Então, nós temos palavrinhas mágicas para trabalhar com a divisão. Então, eu tenho as palavrinhas dividir, repartir, distribuir, colocar em cada. Então, essas são palavrinhas que eu tenho que memorizar para estar trabalhando com a divisão. Então, eu tenho distribuir, repartir, dividir, colocar em cada uma. Então, isso é divisão. Vou dar um exemplo bem simples para você. Hoje eu tenho aqui, ó, 2 vasinhos. Então, eu vou colocar aqui para vocês 2 vasos, 2 vasinhos. Eu quero distribuir nesses vasinhos 8 girassóis. Eu tenho 8 girassóis, ó, 8 girassóis. Então, eu tenho 8 girassóis e eu vou distribuir esses girassóis nos meus 2 vasinhos. Então, vamos lá, olha lá, ó, tenho 8 girassóis, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 girassóis. Distribuí meus 8 girassóis nos meus 2 vasinhos. Quantos girassóis eu coloquei? Olha a palavrinha mágica, coloquei nos meus vasos. Cada vaso recebeu 1, 2, 3, 4. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Eles receberam cada um 4 girassóis. Isso chama-se repartir, dividir, distribuir. Então, isso são palavrinhas que nós vamos memorizar dentro da matemática, dentro da divisão.
Quando a gente fala assim, você tem que me distribuir isso aqui. Eu vou distribuir com as crianças, vou dividir, vou repartir. Então eu estou fazendo uma divisão. Veja bem que é bem simples. E olha lá os nossos girassóis e os nossos vasos. Dentro da divisão, nós não trabalhamos somente com imagens. Nós temos que montar algarismo para resolver. Como que nós vamos montar esse algarismo? Nós temos uma operação que se monta, que se arma para resolver uma divisão. Porque às vezes eu tenho lá um valor bem grande que não dá para eu ficar fazendo desenhos, não dá para eu pegar uma florzinha para dividir. Então eu preciso aprender a colocar dentro de uma estrutura para estar resolvendo a divisão. Como que eu monto essa estrutura da divisão? Essa estrutura da divisão eu monto tendo termos, nomes para cada uma das partes da divisão. Primeiramente, quando eu monto uma divisão, eu tenho lá que fazer o traçado. Quando eu vou montar a operação, eu tenho alguns traçados, alguns nomes que são chamados de termos que eu tenho que usar. Então aqui eu tenho os girassóis. Os girassóis, dentro da divisão, não foram eles que eu reparti nos vasos? Então aquilo que eu vou repartir, ele tem um nome. E este nome se chama dividendo. Então eu vou colocar lá, ó, esse termo é o primeiro termo da divisão. Aquele que nós temos, a quantidade a qual a gente vai dividir, ele se chama dividendo. Os vasinhos que nós usamos, ele também tem um nome. Ele se chama divisor. Então, nós vamos colocar lá, ó. Este é o dividendo, é a quantidade que eu tenho para dividir. E o divisor é a quantidade que eu tenho, que eu vou repartir, que eu vou dividir. Então, eu quero repartir em quantos? 2 vasos. Então, ele se chama divisor. Aquilo que nós descobrimos lá, que quando eu dividi esses 8 girassóis nos 2 vasos, nós tivemos 4 girassóis em cada vaso. Essa quantidade de girassol que nós tivemos nos vasos, ele se chama quociente. Quociente é a quantidade de girassóis que nós colocamos dentro de cada vaso. Então, ele se chama quociente. Quando nós terminamos de dividir, eu peguei todos os girassóis que eu tinha que repartir nos 2 vasos, não me sobrou nenhum girassol. Eu tinha 8, eu reparti igualmente cada um deles nos vasos e não me sobrou nada. Quando não me sobrou nada, ou mesmo se tivesse sobrado algo, ele tem um nome. Ele se chama resto. Então, a divisão, ela tem termos, nomes para cada parte da divisão. Então, eu tenho aqui, ó, dividendo, aquela quantidade que eu vou dividir. Divisor, por aquilo que eu vou repartir, por aquilo que eu vou dividir. Então, eu vou dividir em 2 vasos. Isso é o divisor. A quantidade que eu coloquei aqui dentro de cada vaso chama-se quociente. Depois que eu fiz a distribuição, isso aqui chama-se resto. É aquilo que não me sobrou nada. Quando eu monto uma operação de dividir, eu tenho uma forma. Então, eu tenho que estruturar. Então, eu tenho que montar lá assim, ó. Sempre eu coloco separado por um traço maior. E depois eu monto como se fosse um banquinho. Embaixo aqui do meu vaso, eu faço isso, ó. Então, aqui embaixo vai ser o quociente, que é o resultado. Eu separo dividendo de divisor e o divisor vai ficar dentro do banquinho. Resto, quociente, o divisor,
dividendo. Então, eu separo e monto como se fosse um banquinho para separar os termos, certo? Então, aqui eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto. Esses são os termos que nós usamos na divisão. Continuando aí a nossa divisão, agora nós vamos trazer para dentro do algoritmo convencional, montando a nossa operação. Como assim? Nós tínhamos lá os girassóis. Lembram dos girassóis? Nós tínhamos 8 girassóis. Agora nós vamos trazer para o algoritmo, que é os algarismos. Então, nós vamos montar o algoritmo, essa operação aqui. O dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Todas as vezes que você for montar a operação, você vai montar o banquinho. Precisa escrever dividendo, divisor, quociente, resto? Não. A partir do momento que você já sabe onde você vai colocar o seu dividendo, o seu divisor, o seu quociente e o resto, não tem mais a necessidade de você escrever, tá? Você vai só memorizar. Mas aqui eu vou mostrar para vocês ainda como eu posso estar fazendo isso. Como? Então eu tinha 8 girassóis. Então eu vou pegar esses 8 girassóis e eu vou representar numericamente. Então eu vou colocar aqui, ó, 8, ok? Esse 8 é os 8 girassóis. Quantos vasos eu tinha? 2 vasos. Esses 2 vasos eu vou colocar no meu divisor. 2 vasos. Aqui eu tenho o quociente. O quociente é a quantidade que eu coloquei em cada vaso. Quanto que eu coloquei em cada vaso? Eu coloquei 4. E aqui tem uma regrinha que a gente trabalha. Quantas vezes eu coloquei 4? Então, eu vou fazer aqui sempre quando eu for montar a minha operação, eu tenho que colocar um X aqui. Esse X é o sinal de multiplicação. Vezes, que eu falo assim, ó, 4 vezes o 2. Foram 4 girassóis em cada um dos vasos. Então, 4 vezes o 2. Quanto que era 4 vezes o 2? Quantos girassóis eu tinha no total? Eu tinha 8 girassóis. Então, se eu tinha 8 girassóis, eu vou lá no meu dividendo. O dividendo eu não dividi, eu não reparti ele. Então, eu vou ficar com quantos girassóis? Se eu repartir em cada vaso, eu não vou ter mais nenhum. Então, eu vou colocar lá, ó, 4 vezes o 2, 8. Que operação eu faço aqui? Eu faço uma operação de subtração. Por que subtrair? Retirar, tirar. Porque eu dividi, eu não reparti lá nos vasinhos. Então, aqui eu vou subtrair. 8 tira 8. Eu tinha 8 girassóis, reparti nos meus vasos, ficou 4 em cada e eu fiquei sem nenhum girassol. Então, 8 tira 8, 0. Eu fiquei com nenhum girassol. Isso aqui, ó, é o resto. Não me sobrou nada. Então, isso é o algoritmo. Vou montar o algoritmo para estar resolvendo. Então, lembrando, quociente, o sinalzinho sempre da multiplicação, o divisor, o dividendo, e aqui eu faço uma operação de subtração. Vou subtrair. Por que eu subtraio? Porque eu vou tirar aquilo que eu já dividi. Se eu tinha 8, dividi por 2, eu fiquei sem nenhum. E fiquei em cada vaso com 4 girassóis. Para encerrar este ciclo de divisão, nós vamos agora fazer sem escrever os termos, tá? Nós vamos colocar, vou ensinar vocês a colocarem agora para resolver o algoritmo convencional. O algoritmo convencional é a montagem da operação para resolver a divisão sem colocar, então, os nomes dos termos. Não há necessidade de todas as vezes você colocar. Como eu disse passado, você tem que estar na memória. Então, vamos lá. Nós tínhamos quantos girassóis? 8. Quantos vasos?
e nós tínhamos o banquinho. Então, a primeira coisa que eu monto no algoritmo na hora de resolver a operação de divisão é o banquinho. Coloquei o meu banquinho. Agora eu vou distribuir o dividendo e o divisor, que são aqueles elementos que eu tenho para distribuir. Então, vou lá. Ó. Dividendo, 8 girassóis. Divisor, 2 vasos. E aqui, como regrinha básica, eu tenho o sinal de multiplicação, porque eu tenho 2 vasos e cada vez que eu distribuo, ó, cada vez que eu distribuo 2 girassóis, não é isso? Porque são 2 vasos, cada vez que eu vou distribuir, eu tiro aqui do meu 8, 2 girassóis. Então, como que eu vou montar isso, professora? Mas agora eu não tenho desenho, eu não tenho girassóis. Então, como que você vai montar? Você vai seguir uma regrinha básica. Eu tenho lá, cada vez que eu fiz, eu não coloquei 2 girassóis. Então, a primeira vez eu coloquei 2. A segunda vez eu coloquei mais 2. Aí eu já juntei. Olha quantos girassóis eu já coloquei, ó. Faço um sinal assim. Operaçãozinha de mais. 4 girassóis eu já distribuí. Quantas vezes eu distribuí, ó? Uma vez, 2 vezes eu já distribuí. Agora eu vou continuar, porque eu tenho 8, ainda só coloquei 4. Agora eu vou colocar 2 novamente. E faço a sominha, ó. 4 mais 2, 6. Nossa, ainda eu tenho girassol para distribuir, porque eu tenho 8, eu só distribuí 6. Vou somar mais uma vez, ó. 6, 7, 8. Olha, cheguei na quantidade de girassol que eu tinha para distribuir. Então, eu vou contar quantas vezes eu distribuí 2 girassóis, porque não eram de 2 em 2 que eu distribuía? Então, eu vou contar os meus 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Foram 4 vezes eu distribuí 2 girassóis. Não foi aquele 4 que estava no meu quociente, que foi quantidade de girassol em cada vaso? Então, olha lá, eu distribuí aqui e fiquei com 4. 4 vezes o 2, ó, 4 vezes o 2 que eu separei aqui, eu tive 8 girassóis. Então, eu vou lá no dividendo e vou colocar 8 embaixo dele e vou fazer uma subtração. O que é uma subtração? Vou tirar, vou eliminar, porque eu distribuí, então acabou. Então, eu fiquei com 0. Eu tinha 8, tirei esses 8 e fiquei com 0. Acabou. Então, quanto eu fiquei? 4 em cada um dos 2 vasos. Isso é montar o algoritmo convencional. Olha que conta maravilhosa que é a divisão. Nós acabamos fazendo 4 operações em uma. Quais foram elas? Eu fiz a adição, a hora que eu somei a quantidade de vezes que eu coloquei as flores. Eu multipliquei, porque eu fiz 2 vezes o 4, 4 vezes o 2 que eu fui distribuindo e eu subtraí. A divisão, ela é aquela operação mais complexa da nossa matemática, que ela inclui todas as operações em uma única operação.